no ar o programa Comunique. Iremos falar sobre publicidade e propaganda, marketing, tudo desse universo da comunicação. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I wake up, well I know I'm gonna be the man. Estamos de volta com o Comunique e vou apresentar agora a minha roda de comunicadores. Comigo, Amanda Ferreira, Priscila Andeatra e Wallace Graça. O tema do Comunique de hoje é startup. Startup é uma empresa jovem com modelo de negócios repetível e escalável. É um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Embora não se limita apenas a negócios digitais, uma startup necessita de uma inovação para não ser considerada uma empresa padrão. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Égio Arruda, da Easy Crédito. Seja muito bem-vindo ao Comunique 360. Obrigado, olá a todos, olá aos nossos telespectadores. Égio, fala um pouco mais da sua trajetória até você chegar à criação do startup. Bom, é interessante que eu sou formado em ciência da computação, né, localmente aqui pela UFG, e algo que é muito peculiar é que antes de chegar à estruturação do Easy Crédito, eu quebrei 5 vezes. E isso, ao contrário de que várias outras pessoas pensam, eu acredito que é um troféu de resiliência. A gente aprende com os erros, e muitos dos erros que eu tive ao longo desse meu percurso significaram acertos hoje para construir a empresa que é o Easy Crédito. E fala um pouco mais como que é criar essa ferramenta. Bom, nós somos essencialmente focados no crédito e mais especificamente no crédito para pessoas com pouco ou nenhum acesso bancário. A gente está falando hoje de 55 milhões de pessoas no país que não têm acesso nenhum a qualquer tipo de serviço bancário. Desses 55 milhões de pessoas, aproximadamente 7 milhões querem algum tipo de serviço de crédito e têm capacidade de contratar esse serviço de crédito. Então hoje nós queremos transformar a vida das pessoas, tornando o crédito mais acessível, menos burocrático e uma experiência mais agradável de contratação. Grande Égio. Égio é um amigo de bastante tempo, né, Égio? Sim. Em 2012 a gente já estava construindo startups aí em Goiânia. E eu me lembro, naquela época, falar sobre esse universo digital não era tão simples quanto hoje. Hoje a gente está falando de um PagSeguro se tornando um banco digital, você está falando de um Nubank, você está falando de várias empresas, startups que já tomaram uma projeção nacional e até internacional. Mas a época que você estava desenvolvendo lá o Easy Crédito, era como se você estivesse falando de um Uber há tempos atrás, não é? Não era algo tão simples e muito menos, e muito mais desafiador do que hoje, acredito eu, que continua sendo desafiador, ampliar esse mercado, crescer, se projetar. Mas fala um pouquinho do início desse sonho, que hoje é uma startup consolidada, foi abraçada pelo Google durante alguns anos, correto? Sim, sim. Então, mas fala o início desse projeto seu. Bom, nós começamos em 5 sócios na época, né? 5 pessoas muito loucas que queriam falar de emprestar dinheiro diretamente na internet. Eu lembro quando nós chegávamos, né, em alguns parceiros de crédito ofertando esse tipo de situação, os caras falavam, cara, você é louco. Eu tenho 30% de inadimplência oferecendo crédito aqui no balcão. Com burocracia, né? Com papéis, com checagens. Como que você vai transformar isso em um cenário digital e a operação ainda vai parar de pé, né? Hoje, a nossa inadimplência, a inadimplência que a gente confere para os parceiros, geralmente é menor do que a inadimplência de balcão, inclusive. Por quê? Porque ao longo desses anos nós desenvolvemos modelos de machine learning, de verificação antifraude, de comparação de fontes diferentes, de cruzamentos de dados, análise comportamental, para tornar a experiência para o lado da pessoa física que contrata mais agradável, mas para tornar o retorno para quem quer conceder esse crédito online seguro, com todo o compliance necessário. Então, quando nós começamos lá atrás, aproximadamente em 2014, era uma loucura, era um sonho.
Não foi sorte, porque teve muita dedicação, teve muito tempo de trabalhar 12, às vezes 14 horas por dia. Como você falou aí, nós tivemos que largar tudo aqui em Goiânia e ir para São Paulo, porque nós fomos acelerados no Google, depois fomos acelerados no processo do Bradesco, passamos a ser acelerados pelo Facebook também em um determinado momento. Então, teve muita dedicação, teve muito suor, teve muito erro, mas também tivemos muitas portas abertas para conquistar conhecimento e transformar esse conhecimento em resultados financeiros. A Easy Crédito hoje ela é um sucesso, eu acompanho, ela já tomou essa projeção, saiu de Goiânia, foi a São Paulo, né, hoje está aqui de Goiânia tocando toda a operação, mas a gente sabe que quem monta uma startup hoje, né, é uma pessoa, principalmente num Brasil de crise, num país onde as pessoas estão passando por uma dificuldade financeira, as pessoas elas tentam se agarrar a ideias, e aí elas tentam executar as suas ideias pensando em realmente valer 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. E quando a ideia está na cabeça, uma ideia na cabeça não vale nada. Né? Como é que você pode orientar uma pessoa, depois de ter quebrado 5 vezes até realmente acertar, a ela encurtar esse caminho da quebra, esse caminho dos erros para poder acertar e poder talvez ser muito mais bem sucedida nas ideias que elas têm para poder executar? Eu acho que também não é só isso, né? É a questão dessa cultura de errar ser errado, né? Como que você fala para uma pessoa, calma, continua, né? Para ela tentar não só se abster, que tem que ter sucesso, né? Que o processo de errar, igual você falou, né, no começo, é o processo de levar até êxito, né? Sim. Como que é? Bom, é interessante falar que a gente, no período que nós ficamos incubados dentro do Google, a gente teve uma relação muito interessante com a cultura americana de tocar negócios. E aqui no Brasil, se você fala assim, olha, o Egio quebrou 5 vezes, ele é um derrotado, né? Nos Estados Unidos é diferente, o investidor, ele vê com bons olhos o cara que quebrou 5, 6, 7, 8, 10 vezes e está continuando, porque é um cara, no mínimo, resiliente, né? E a cada vez que você quebra, você consegue, se você for inteligente, você consegue aprender novas ferramentas, novos caminhos para se tornar ainda melhor, né? E assim, a dica que eu dou para quem está com a ideia aí é, primeiro, o que vale de fato é a operação, é o dia a dia, é você ter foco, é você saber falar não, porque às vezes o cara fala assim, eu tenho 6 ideias, eu queria transformar cada uma numa startup diferente. Calma. Não é por aí, né? Não é por aí. Você tem que, o Wallace, como ninguém deve saber, você tem que passar por várias etapas, né? Até você poder entender como operacionalizar coisas sem estar na operação. Mas se você quer colocar a sua ideia para funcionar, é 98% de transpiração, é foco, é saber dizer não, é saber que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você chegar aonde você deseja chegar. E uma coisa que também a gente conseguiu aproveitar demais, né? Saiba aproveitar as pessoas, os bons conselheiros. As pessoas costumam falar muito de, traga para a sua startup um smart money. Antes de pensar no money, traga smart, tragam pessoas que consigam ser seus conselheiros, consigam trazer uma boa experiência, porque a forma mais barata de errar é errar, aproveitar erros que já aconteceram com outras pessoas. Com certeza. Você falando um pouco aí, eu fui acelerado, eu acho que muita gente não deve entender o que é isso. Explica um pouco o que é esse processo de ser acelerado. Bom, existem alguns processos diferentes, né? Geralmente aceleradoras nacionais, elas entram com um capital e tentam emplacar com a empresa alguns processos internos de controle e algumas estratégias, né? Mas o processo do Google em específico ele é diferente. Ele é sem equity, ou seja, você não tem que ceder nada da sua empresa para o Google, né? E você, ao longo de toda a aceleração, que pode ser de 1 ou 2 anos, dependendo da entrega que você consegue ter a cada bimestre, você passa por mentorias com profissionais dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Você passa também por banhos de loja em tecnologias Google, metodologias internas. Por exemplo, eu fiz um treinamento chamado Google Launchpad, dentro dele tem o Google Leaders,
que é um treinamento que é dado para todos os diretores de alto nível do Google. Então você tem acesso a uma série, a um pool, né, de ferramentas, pessoas e metodologias que vão incrementar a sua startup. Você consegue acessar todos os eventos do Google, todos os grandes eventos também, que são muito bons. E, acima de tudo, você tem que fazer entregas consistentes a cada bimestre. Ah, não entregou? Paciência, da vez para outra. É porque o objetivo da aceleradora, já o próprio nome está falando, é fazer com que você alcance o seu objetivo de maneira mais rápida, mais eficaz. Sim, exatamente. E outra questão também, tem muitas startups surgindo, batendo na porta do Google. Qual que você acha que foi o fator primordial da sua para eles aceitarem, né, abraçarem esse projeto? Bom, em primeiro, a equipe. O Google valoriza demais a questão da equipe. Para o Google não existe eu-equipe. Eu faço tudo, eu sou o dono da ideia. Então a gente tinha uma complementariedade muito grande entre os fundadores. A gente tinha uma diversidade, o Google apoia muito a questão da diversidade. E a gente tinha um foco em transformar a vida das pessoas. Então esses três pontos são muito importantes para o Google. Gente, o assunto tá muito bom, mas vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos com mais Comunique 360 para você. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Respeito à vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGO. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no setor sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62-3226-0200. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Estamos de volta com Comunique 360 e agora temos mais um convidado para falar sobre startup. Seja muito bem-vindo, Paulo Matias, ao programa Comunique. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui hoje no programa Comunique. Gente, o Paulo, ele é designer gráfico, então, Égio, você vai ter uma briga bem acirrada aí, porque ele vai ter muita coisa para perguntar para você. Égio, eu quando comecei a estudar design gráfico, uns 5 a 7 anos atrás, não existia responsive, mobile direito. Como é que foi esse processo para criar a interface? Como é que você decidiu assim com alguém? Você teve alguma ajuda de um designer, uma agência? Como é que teve essa criação da interface do aplicativo? Sim, na nossa equipe, um dos cofundadores era especialista em UX. Já tinha trabalhado na Scania, já havia trabalhado na Volvo também. E ele trouxe um pouco dessa bagagem dele, dessa experiência, para que nós pudéssemos começar a desenvolver o projeto. Além disso, durante muitos anos eu tive uma empresa de desenvolvimento de software focada em mobilidade. Então, lá em 2013, 2012, eu já desenvolvi aplicativos mobile para projetos aqui em Goiás e fora de Goiás também. Então, nós juntamos um pouco essa experiência técnica que eu já possuía com a experiência de UX que ele trouxe da bagagem que ele já tinha. Você falou, né, de UX. Eu acho que muita gente vai ficar em dúvida do que é. Você poderia explicar para quem está nos assistindo aí o que é esse UX? Bom, para quem não sabe, o UX é User Experience. Então, é todo o processo, é você entender o processo fim a fim do usuário na sua plataforma. Então, aonde ele vai clicar, o que é melhor, quantos passos ele tem que fazer para chegar até o final, até o target, até o alvo que a gente quer, e qual que é o objetivo maior da UX. É prover a melhor experiência possível para que o usuário não faça o chamado quebra de carrinho ou abandono de carrinho, que é o quê? Eu sair do processo no meio do caminho. Chegou na hora de
monetizar para startup, o cara Não saiu lá, converteu. abandona a jornada, não converte. Então, a UX é muito importante para qualquer startup por conta disso, desse entendimento da jornada do usuário. Para você, assim, quando vocês tiveram a ideia de ir para esse lado de financiamento para pessoas, né? Qual que foi o primórdio, assim, da ideia do negócio? Era essa necessidade, né? Mas o que vocês queriam ajudar, facilitar? Algo maior, um propósito maior? Qual seria? A gente entendeu que o mercado de crédito brasileiro, ele é pensado ao avesso, ele é pensado errado. Imagina a dona de casa que sai lá da periferia de Goiânia, pega 2, 3 ônibus para chegar no centro, passa por 6, 7 lojas, escolhe uma TV para assistir um especial de final de ano que seja aí, negocia o valor da TV, negocia a entrega e só depois de toda essa jornada que ela vai para a fila do crediário. E não sei se você sabe, mas na fila do crediário, em média, a cada 10 pessoas aprovam-se apenas 3. Até porque eu não ando com meu comprovante de renda no bolso o tempo todo. Eu não gosto, de repente a pessoa não gosta que ligue no serviço, ligue para os parentes. Então, note que você tem uma eficiência muito baixa para um processo que deveria ser o contrário. E foi quando a gente pensou, mas e se a pessoa já saísse de casa sabendo aonde ela tem crédito, quanto ela tem de crédito, em quais condições e o que ela tem que fazer para conquistar esse crédito? E aí a gente foi evoluindo essa busca, né, pela jornada perfeita até o processo onde hoje você consegue contratar crédito conosco e um processo 100% online no conforto da sua residência. Certo. A gente sabe, né, que toda startup, quando se lança, ela tem um processo que é um dos processos mais importantes, que é a validação, né? Sim. Como foi feito as primeiras validações, quando vocês ainda não tinham certeza que ia funcionar, mas tiveram que colocar no ar, né, por em teste. Como que foi esses primeiros momentos do aplicativo no ar? Eu acho que deu até uma tacardia no dia, né? Foi algo como... certa vez, eu escutei uma frase que se você não tem vergonha da sua primeira versão, é porque você lançou tarde demais. E foi exatamente isso, né? Hoje eu posso falar que eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu tive muita vergonha da nossa primeira versão, porque a gente fazia cartão private label para um grande supermercado aqui da região e a pessoa entrava no site, fazia um cadastro rápido e caía para o nosso e-mail. E aí lá no e-mail, uma pessoa entrava no site, fazia análise manual e devolvia. Então, realmente, a gente tinha um chinesinho de trás do site fazendo as operações. E hoje em dia, a gente falando de chinesinho, né? No AliExpress tem vários chinesinhos, vários robôs inteligentes, sim, né? Sim. Esses dias eu compro muito coisa pela internet. Na verdade, eu acho que quase 100% da minha roupa aqui é internet. Eu já literalmente compro pela internet. E eu tava no AliExpress, tive algum problema e fui entrar em contato. E eu literalmente achei que uma tal de Joyce estava conversando comigo, porque ela me respondia de forma tão perfeita. Sim. Tão perfeita. Então, em tempo real, eu acho que num processo que, se fosse hoje, né, num mundo não tão moderno, no mundo normal, tradicional, é algo que ia demorar dias para eu conseguir uma solução. Em 5 minutos ela me deu minha solução ali de forma inteligente. Um pouco do processo de vocês, hoje em dia, vocês utilizam essa inteligência artificial, essa questão de automação de processos? Explica um pouco sobre essa tecnologia do teu aplicativo. Entra a Learning Machine, né, que a máquina aprende com o usuário, né? Sim. Acho que até a Google entrou um pouco nisso, né? Você pegou literalmente a cabeça dos dados, né? Teve ela ali como primeiro potencializador da sua ideia, né? E literalmente a Google sabe tudo, né? Eu acho que pode ter sido aí, né? Nesse caminho. Conta um pouco pra gente. O próprio Google hoje, ele sempre apoiou muito as questões mobile. E em um determinado momento ele deixou de lado um pouco essa bandeira mobile e hoje ele defende muito a bandeira dos dados, do machine learning, de você entender, de você usar a inteligência artificial desde o início da sua jornada. Então hoje nós somos bastante entusiastas de robôs, automatizações,
crawlers, a nossa própria, o seu perfil de crédito no Easy Crédito, quando você se cadastra, ele é construído com base em vários crawlers, várias automações e um algoritmo de machine learning que vai definir para quais varejistas, quais bancos, quais financeiras eu vou encaminhar o teu perfil de crédito. Para quê? Para que a gente possa ter a maior e melhor assertividade possível no seu direcionamento. E uma pergunta, qual é a questão, você criou o seu startup, o seu aplicativo, e qual é a segurança? Porque a gente sempre vê, eu acho que já até Priscila e Wallace já é um tema do próximo Comunique, a questão que fala a questão da segurança, porque quando eu, por exemplo, eu uso um banco que foi totalmente pela internet, um banco totalmente digital, que antigamente, igual você falou, tinha que ter aquele sofrimento, você tinha que levar comprovante de endereço, tinha que dar 2 ou 3 números para uma referência, Hoje em dia você tinha que clicou, o passar, cartão hoje chega na você sua clicou, casa. o cartão chega na sua casa. E esse aplicativo do banco que eu tenho, eu fiz o meu cadastro, né? Tirei a minha foto, que antigamente tinha que levar foto 3x4, faço a minha selfie ali, faz a leitura da minha foto. Todo digital, é lógico, eu tenho a senha numérica, mas eu vou ali, coloco a minha digital, já tem uma parte ali, eu já vou no banco e ali eu escaneei tirei foto, né? Fiz alguns documentos de fazer, escaneei, o outro eu tirei foto e ali já saiu todos os meus dados, já o meu endereço, já tudo ali, não precisei. E ali eu tive o acompanhamento. Olha, o seu cartão vai chegar a 10 dias. Olha, o seu cartão está, engraçado que colocava até a distância. Olha, o seu cartão está a 30 metros de distância da sua casa. O seu cartão chegou. Parabéns. Então, quando eu recebi o cartão físico em casa, eu já tinha disponibilizado o cartão virtual. O cartão físico em casa era toda aquela alegria, tipo assim, aquela receptividade, como se eu estivesse num banco, sentado lá em frente ao gerente, o gerente me parabenizando por eu ter aberto uma conta ali. E, ou seja, sem fazer nenhum depósito nem nada, confiou nos meus dados. E qual é a segurança pelo seu startup que você fez? Porque hoje em dia a gente vê que tem muitos crimes, o hacker vai ali e pega todos os seus dados. Qual a segurança que você pode transmitir para a pessoa que quer fazer um empréstimo, né, virtual, para você trazer uma segurança para ela? Sim, desde o V0, digamos assim, o início da nossa empresa, a preocupação com a segurança sempre foi muito grande. Por quê? 2 dos meus sócios vieram de grandes bancos, então já tinha essa preocupação com o compliance, com o que fazer com os dados dos clientes, né? Em todas as acelerações que nós passamos, sempre existiu muito essa preocupação com a segurança. E como hoje nós também fornecemos softwares para outros bancos, nós constantemente passamos por aquilo que a gente chama de pen tests, né, que são testes de penetração. Então eu tenho o tempo todo equipes de segurança de bancos e de financeiras tentando entrar no meu sistema, né? A gente sabe que nenhum sistema é impenetrável, mas a gente tem várias certificações, a gente tem um processo de compliance muito rigoroso para garantir aos nossos usuários a maior tranquilidade possível. Inclusive, nesse momento, nós já estamos começando a estruturar todos os preparativos para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que vai entrar em vigor no ano que vem, mas desde já nós já estamos fazendo todas as adaptações necessárias para atender à lei. Então, a gente sabe que não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Quando a gente fala também dessa questão da internet, daquilo que a gente cria, uma startup colocada na internet, voltando aí para essa questão da usabilidade, navegabilidade, a gente tem uns desafios muito grandes para esse mercado aí, para esses profissionais da área de design, né? Porque você agora tem que pensar multiplataformas. Você tem que pensar que hoje a navegabilidade, tanto a questão de ser rápido o acesso, né? Ou seja, não ser muito pesado as imagens, a formatação da criação dessas plataformas, como também toda a estrutura de design, do visual, seja ele mobile, seja ele no computador, seja ele numa tela de TV, a pessoa ela tem que se sentir confortável e ser funcional para ela. Como é que você encara os desafios do desenvolvimento web desse mercado aí de startups? É um desafio constante, né? Que hoje em dia, tem o chamado Growth Hack, né? Que hoje, antigamente, quando eu trabalhava com layout de site, tipo, a gente criava um site, a empresa deixava, não, vamos ficar 1 ano com esse layout. Hoje não, a gente tem técnicas para analisar se o usuário rolou o site até embaixo, se acessou o formulário, e a gente pode fazer técnicas para melhorar isso, entendeu?
por exemplo, um formulário de contato para cima, um vídeo melhor, entendeu? Até ferramentas do Google, né? Que analisa hoje. Relacionado a Isso. site, tem ferramenta do próprio Google. A gente coloca o site ele conta pra gente qual que é o problema qual ali que é do o usuário, a comportamento do usuário, experiência, assim, isso. ele conta pra gente dar essa melhorada, né, nessa experiência. Até eu falo um pouco da questão de comunicação, né? É muito importante isso para, por exemplo, uma agência de publicidade. Se o site ele não tá tendo uma entrega legal, quando eu for fazer um anúncio ou fazer alguma campanha, ela vai ficar mais cara, né? O Google ele cobra mais caro. Agora, se eu faço um site com uma experiência legal para o usuário, que eles priorizam muito a experiência, como você falou, organicamente eu fico no topo, né, do Google, e meu anúncio, ele propaga mais com menos verba, otimização de verba, né? Então é algo muito importante agora. Porque se o usuário demorar a encontrar o que ele acha, ele desiste. Hoje em dia, a gente fala que é 3 cliques, eu não sei, posso estar errada, né? A gente fala que é no máximo 3 cliques, se a pessoa não encontrou o que ela quer em 3 cliques, ela já está ligando pro seu concorrente, porque seu concorrente foi muito mais esperto, né? Priscila, vimos que o Comunique de hoje aqui já surgiu vários assuntos. Como sempre, Como né? sempre. Isso é o programa, esse é o programa Comunique. Então vamos para um rápido intervalo que daqui a pouco voltaremos com mais Comunique para você. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, malhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fram Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fram Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62 98253 4035. When I wake up, well, I know I'm gonna. Estamos de volta com o programa Comunique 360. Já que a gente está no programa de comunicação, né, eu quero que você fale um pouco como que foi o seu posicionamento em relação a comunicação, publicidade e marketing. Para um novo negócio, principalmente uma startup, comunicação é tudo. Primeiro você tem que ter um propósito. Se você tem um propósito, você tem que comunicar esse propósito. Você tem que comunicar esse propósito para a sua equipe interna, para que eles acreditem naquilo que estão fazendo e se doem diariamente. Você tem que comunicar aqui o seu propósito para os investidores, para que você consiga atrair os investidores que têm os mesmos propósitos que os seus, para que aquilo não seja só apenas por dinheiro. E você tem que comunicar principalmente com o seu cliente. Como a Amanda falou, bem disse, a experiência toda que ela teve com o banco digital que ela contratou, cada passo desse momento é uma comunicação que a empresa faz com ela. É o momento que ela entrega, que ela vai tirar foto e tem o desenhozinho de onde ela colocar o rosto, para que ela não faça aquele processo várias vezes. É o momento em que ela vai escanear um documento, é o momento que ela vai conceder os dados, depois acompanhar o cartão de casa, o momento que ela vai abrir a caixa. Todos esses momentos são comunicação. Né, que a empresa vai criando ali com a pessoa, né? Sim. Que fica de forma de se relacionar como se a empresa fosse parte da vida dela, né? Que Sim. ela conta como uma empresa como se fosse uma pessoa, né? Ela pega a marca e dá uma personificação, né? Como se fosse, tal aplicativo, né? Como se fosse já parte do dia a dia dela, né? Inclusive, qual que é a grande diferença hoje, por exemplo, de um grande banco e uma fintech? Certo. Um banco digital? A comunicação. Sim. Você, de repente, você liga para o call center do seu banco e você fica meia hora pendurado. E acaba que esses bancos digitais, você fideliza bem mais do que um banco presente. Sim. Que você é melhor atendido, parece que a questão é tão rápida, a questão da comunicação, que você... Igual você falou, tem que ir no banco, ficar horas e horas ligando no call center, o pessoal não te dá aquela informação, né, concisa, né? Então acaba que você fica ligando para a mesma, cai a ligação, você tem que ligar de novo. Sim. E acaba que não resolve. E ali pelo computador, pela nossa inteligência, né? Você já resolve ali e pronto, fica satisfeito. Eu tenho um case muito engraçado que eu estava tentando resolver um problema com o meu cartão de crédito e aí eu entrei no chat. E me parece que a operação ia levar um certo tempo para que eles pudessem resolver meu problema. E, de repente, a pessoa que estava do outro lado me perguntou, você é de Goiânia, né? Aí eu, sim, sou de Goiânia. Uai, sou de Goiânia. Ele, nossa, cidade muito bonita, tem muitas festas aí, né?
Putz, uai, tem! Então, assim, é essa comunicação próxima. Então, se você não gosta de comunicar, se você não gosta, principalmente de pessoas, você não gosta de startup. Startup não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E tudo que a gente fala sobre pessoas exige comunicação. Essa questão da solução, né? Quando a gente está falando de uma fintech ou de um banco digital, não é simplesmente um banco que está atendendo online. Não, uma fintech, ela resolve 3 problemas aí que basicamente todos passam com o banco. Burocratização, então você vem aí desburocratizando essa forma de relacionamento, você vem na agilidade, é muito mais fácil, rápido e objetivo essas soluções das pendências que você tem, e a questão do custo-benefício, você reduz um custo que comumente as pessoas têm, então você vem com várias soluções, né? É justamente isso que faz de você uma startup, correto? Sim, sim. Até costumo brincar que uma fintech ela pode ter 2 objetivos na vida dela. Primeiro a pessoa quer dinheiro, então me mostre como obter dinheiro. Eu tenho dinheiro, me mostre como gastar o meu dinheiro da melhor forma ou como investir meu dinheiro da melhor forma. Então, se você entender essa comunicação do para que serve uma fintech, você já tem meio caminho andado, porque você vai pensar sempre de forma ágil, simples e fácil. Estamos chegando ao final do nosso Comunique 360. Quero agradecer aos nossos convidados aqui. O Paulo. Paulo, você que é designer, você quer deixar alguma dica para aquela pessoa que está pensando na sua estratégia ou então pensando no seu design para criar o startup? Você quer deixar alguma dica? Eu quero deixar a dica de estudar o design thinking, né? Design de interface, o UX e o UI, né? Que hoje em dia, até como profissionalmente, é diferencial na contratação de alguém como design gráfico, tem experiência nessa área também, é muito importante. Inclusive, tem muitos, na internet, hoje tem muitos cursos online para fazer isso, né? YouTube tem. Não é só mais fazer uma artezinha ali, não é só um layout, não é só um Photoshop. Hoje não, isso é consequência. Tem ferramentas da X-Design, da Adobe, que criou especialmente para isso, né? Ali você já cria tudo um já não mobile. é tendência, né? Ele já é algo do presente. Eu também acredito nisso. Então. Agradecer o Ed Arruda. Convido você mais vezes a estar aqui no Comunique, que como você viu, né, o assunto foi sobre startup, mas tiramos as dúvidas de muitas pessoas. Quero agradecer e deixar alguma dica para aquela pessoa que está nos assistindo e ele está pensando em criar, como nós comentamos aqui nos bastidores, que geralmente, né, Priscila, a gente estava comentando, a pessoa não começa porque não tem o dinheiro, mas às vezes o dinheiro não é tudo para você iniciar. Basta uma ideia, uma boa comunicação com o seu design, uma boa estratégia para estar atendendo o seu público. Então, dá uma dica para aquela pessoa que está pensando. Qual seria o ponto principal para uma pessoa querer ter uma startup? Eu acho que aí são 3 pontos principais, tá? Okay. Primeiro, tenha um propósito. Pode parecer meio piegas, mas nunca dá certo se é só pelo mero dinheiro, tá? Segundo, saiba se comunicar. Em uma startup, você vai comunicar o dia inteiro. Hoje, 70% do meu tempo é gasto com comunicação, apesar de eu estar na área de tecnologia. E terceiro, tenha foco. A operação diz tudo sobre o futuro da sua startup. Quanto mais focado você estiver na sua startup, mais rápido os resultados aparecem e melhores serão os resultados. Quero agradecer a Priscila, o Wallace, meus companheiros aqui do Comunique e chegou ao fim do nosso Comunique 360. Espero que esse tema tenha impactado e tirado todas as suas dúvidas. Até o próximo Comunique.